Olá, tudo bem? Eu sou Gilcia Fabiane e vou falar com vocês sobre higiene pessoal em tempos de pandemia. Iniciaremos nossa aula falando o que é a pandemia causada pelo Covid-19, depois falaremos de viroses, sistema de defesa do corpo, higiene pessoal, contaminantes presentes no dia a dia e que podem nos trazer não só o Covid-19, mas outras viroses, higiene das mãos, higiene bucal, cuidados com as escovas dentais e, finalmente, as medidas de prevenção para não se contaminar com o Covid-19. O que é uma pandemia? E o que é a pandemia causada pelo Covid-19? Então, a pandemia é uma situação em que uma doença infecciosa se espalha em larga escala. Ela ultrapassa regiões, países e continentes. É o que a gente vive hoje. O Covid-19 está espalhado pelo mundo inteiro. É um vírus do grupo coronavírus, que teve essa definição de Covid-19 porque foi descoberto em dezembro de 2019, quando surgiram os primeiros casos na China. A pandemia normalmente é causada por doenças virais. São doenças que normalmente não têm medicamentos ainda definidos para o tratamento, não dispõem de vacinas para a prevenção das pessoas. Então, até que o medicamento surja, a vacina seja produzida, a doença já se espalhou em larga escala, causando a pandemia. Nessa imagem aí, vemos a figura de um vírus, O vírus coronavírus, que tem esse aspecto de coroa, daí a definição do seu nome. O vírus, na verdade, é um organismo extremamente simples, muito pequeno se comparado a uma célula. Nessa imagem aqui a gente tem tanto a célula quanto o vírus ampliado e percebemos a desproporção que o vírus é significativamente menor. É uma estrutura extremamente simples, acelular, não tem célula e aí precisa das estruturas e da energia de uma célula para sobreviver e se multiplicar. Então a gente chama o vírus de um parasita intracelular. Então o vírus ele entra no nosso corpo, se aproxima das células e vai tentar penetrar na célula e dentro da célula ele vai se multiplicar, replicar, se disseminar por outras células e pelo corpo e provocar os sintomas da doença na pessoa infectada. Sabemos hoje que os sintomas do coronavírus são diversos. A maioria da população não apresenta sintoma nenhum, embora possa estar contaminada e transmitir o vírus para outras pessoas. E as pessoas que apresentam sintomas também são variados, desde uma simples tosse até as situações mais complicadas de falta de ar e de precisar ficar internado numa UTI. Graças ao nosso sistema de defesa, o vírus pode ser combatido. Então, nós temos células específicas para proteger o nosso corpo, chamadas de leucócitos ou glóbulos brancos. Então, esses leucócitos são células exclusivas para a defesa, eles estão dentro dos nossos vasos, circulando pelo nosso corpo. E quando aparece um inimigo, um vírus, uma bactéria, eles saem do vaso, num processo que a gente chama de diapidese, e vão para o tecido em busca de atacar esses vírus para que eles não penetrem nas células e se multipliquem. E aí esse processo, existem várias formas de atacar os vírus, eu vou citar aqui um para vocês que está demonstrado nessa figura. O glóbulo branco se aproxima do vírus e engloba, envolve, fagocita, por isso que o nome é chamado fagocitose. É como se ele comesse o vírus, então ele vai destruir o vírus por esse processo. Existem outras formas também de atuação do sistema de defesa. O sistema de defesa, ele pode atuar, protegendo o nosso corpo, mas aí a infecção já ocorreu. A gente precisa controlar essa transmissão, que pode acontecer de que maneira? De uma pessoa para outra. Então, a proximidade entre as pessoas faz com que haja esse contágio, porque quando a pessoa fala, tosse, espirra, ela elimina o vírus. E aí quem está próximo acaba sendo contaminado por esse vírus que penetra no nosso corpo pelos olhos, pelo nariz, pela boca. Ou se a gente usa as mãos que estão sujas ou que foram utilizadas no momento da tosse ou do espirro e leva para a região do rosto. Então não devemos estar próximo de pessoas doentes, não devemos levar a mão ao rosto, mãos contaminadas, e não devemos tocar em superfícies contaminadas também sem proteção.
A higiene pessoal é um item extremamente importante nessa luta contra o coronavírus. A higiene pessoal ela é muito ampla, né? Existe uma série de procedimentos que podemos fazer para que o nosso corpo esteja limpo e saudável, né? Desde a cabeça até os pés. Então, muitos procedimentos. Mas vamos falar hoje aqui da higiene das mãos e da higiene bucal, já que a boca é a porta de entrada para diversas doenças, inclusive o coronavírus. A higiene das mãos é importante por quê? Porque as mãos são membros em que a gente toca em todas as superfícies. E aí depois a gente pode trazer essas mãos e tocar no nosso corpo. Então, por isso que elas precisam de um cuidado especial, precisam estar sempre bem limpas, bem higienizadas, as unhas cortadas e aparadas, limpas, porque elas também acumulam sujidades. E quais seriam os momentos críticos para fazer a higiene das mãos? Sempre que a gente vai ao banheiro, né, após o uso do banheiro, devemos lavar as mãos. Antes das refeições, antes de preparar os alimentos, né? Não devemos realizar essa cena aqui que essa moça está fazendo. Não devemos tossir na mão. E se isso acontecer por um esquecimento, por uma falta de um lenço, né? Nós devemos lavar as mãos após tossir e espirrar, porque essa mão vai estar contaminada. E devemos lavar as mãos também quando saímos para a rua, vamos ao supermercado, assim como também devemos lavar, higienizar todos os alimentos que trazemos da rua, tá? É importante que a gente relembre, né, que existe uma infinidade de superfícies contaminadas no dia a dia, né? Nas diversas atividades que a gente faz, nos ambientes que a gente frequenta, estamos nos deparando sempre com uma superfície contaminada que vamos tocar com as mãos e aí as mãos servem de veículo para que a gente traga esse contaminante para o nosso corpo. Temos que evitar isso. Quais seriam essas superfícies? O interior dos carros, né, os volantes, as marchas, o transporte público é um ambiente muito contaminado. As maçanetas das portas, né, principalmente as portas de ambientes públicos que todas as pessoas tocam. Os celulares, né, que estão presentes na nossa mão o tempo inteiro, a gente não larga o celular, então ele precisa ser higienizado com frequência. Os supermercados, carrinhos, cestinhos, bancos de praça, pontos de ônibus. As cédulas de dinheiro são superfícies porosas, também manipuladas por uma infinidade de pessoas, objetos também de contaminação. E os banheiros, por incrível que pareça, sejam os banheiros da nossa casa ou os banheiros públicos, né, que são utilizados por todas as pessoas. E aí os contaminantes do vaso sanitário se disseminam pela superfície dos banheiros quando a gente dá a descarga. Então, sabendo de tudo isso, né, do risco que as superfícies representam para a nossa saúde, temos que ter um cuidado redobrado com a higiene das mãos. Então, as mãos estão repletas de micro-organismos, quando a gente a coloca em superfícies, né, coletivas, então devemos lavar corretamente as mãos com água e sabão. É uma das medidas de prevenção do coronavírus e de outras viroses, tá? Temos sempre que manter as mãos limpas. Qual é o protocolo de limpeza das mãos? Devemos passar o sabão em todas as superfícies, nas palmas, no dorso, entre os dedos, lavar as unhas, até o punho a gente tem que lavar corretamente e remover completamente esse sabão e depois secar corretamente as mãos, aí temos certeza que a mão vai estar devidamente limpa. Se não há o sabão e a água, passar um álcool em gel para garantir que vírus possam estar mortos. Depois da higiene das mãos, vamos reforçar a importância da higiene bucal, tá? A higiene bucal é muito importante porque com ela a gente pode prevenir o agravamento do coronavírus. De que forma? Na nossa boca existem uma série de micro-organismos, de bactérias que habitam normalmente a nossa boca, é comum isso. Mas a gente precisa fazer a higiene correta da boca para que essas bactérias elas não cresçam e se multipliquem e deixem, né, de ser deixem de estar em equilíbrio e provoquem doenças como a cárie
e a inflamação da gengiva. E nesse momento do coronavírus, é importante que a gente faça a higienização da boca, porque aí a gente consegue remover esses micro-organismos, evitar que eles fiquem grudados nos dentes e cresçam muito, podendo causar problemas respiratórios. De que forma? Então, a escovação correta, ela exige a escova dental, o fio dental, o creme dental e até o enxaguante bucal, que é uma solução para fazer bochecho depois que todos os dentes foram higienizados com o fio dental, com a escova, para complementar a higiene. Além desses itens, temos também o limpador de língua, né? Esse equipamento que a gente utiliza para varrer a língua e tirar aquele aspecto esbranquiçado, os restos de alimento que são causadores de mau hálito, tá? Então, a escovação adequada dos dentes é fundamental, porque aí a gente consegue, limpando todos os dentes, principalmente os dentes mais posteriores que ficam próximos da faringe, remover essas bactérias para que elas não sejam deslocadas para a nossa garganta, né, pela deglutição, e possam atingir o nosso pulmão. É isso mesmo, quando a gente dorme, a saliva na nossa boca fica, né, em menor quantidade, essas bactérias, se elas não foram retiradas lá na escovação, elas aumentam, elas se multiplicam e aí é possível que elas sejam deslocadas na hora que a gente engole a saliva durante a noite e sejam enviadas lá para o pulmão, causando aí uma pneumonia. Então, no indivíduo que está com coronavírus, uma doença respiratória, que tem problemas, né, de dificuldade para respirar e ainda ser acometido por uma pneumonia causada por um vírus, por um micro-organismo que está na nossa boca, é muito prejudicial, é agravante. Então, por isso, a importância de manter uma boa higiene bucal, principalmente nesse momento, para prevenir, né, pneumonias. E não, né, poderia deixar de falar que a higiene correta dos dentes também vai prevenir a cárie dental, que é a destruição dos dentes pelas bactérias que estão na nossa boca, e a inflamação da gengiva, além do mau hálito que eu já falei, que pode ser causado tanto pela cárie quanto pela língua, né, suja. Falamos que na boca existem muitos micro-organismos. Quando estamos gripados, quando estamos, né, doentes com viroses, esses micro-organismos ficam em maior quantidade e eles vão infectar as nossas escovas. Precisamos higienizar as escovas corretamente ou até quando nos recuperamos de uma virose ou de uma doença como o coronavírus, trocar a escova por uma escova nova para evitar uma nova contaminação, tá? Então, as boas práticas de higiene dizem que a gente deve sempre está higienizando a nossa escova. Pega um pouco daquele enxaguante bucal que a gente viu na imagem anterior, coloca um pouquinho de água e coloca a escova de molho e deixa lá alguns 15 minutos para ela descontaminar. Se eu não tenho enxaguante bucal, eu posso pegar um pouco de água, umas gotinhas de hipoclorito também e descontamino a minha escova e ela vai ficar livre de micro-organismos, né? E perfeitamente pronta para a nova escovação. E outra coisa importante, né? Nunca deixar a nossa escova sem capa, sem proteção, aberta no banheiro, que a gente já viu que é um ambiente contaminado, né? Nem tampouco deixar as escovas assim, ó, abraçadinhas, porque uma contamina a outra. Então a escova, ela é individual e ela precisa estar protegida com uma capa específica só para ela, para que ela não se contamine com o contato com outras escovas. Para finalizar, vamos falar das medidas de prevenção do coronavírus, que nunca é demais, né? Então vamos mostrar um resumo aí do que deve ser feito para se prevenir contra o coronavírus. Lavar as mãos com água e sabão, se não houver, passar álcool em gel, evitar o contato das mãos sujas com a região dos olhos, do nariz e da boca, assim como também evitar botar a mão sobre o nariz e a boca quando for tossir e espirrar. A nova regra de etiqueta, ou a etiqueta do espirro ou da tosse, diz que jamais devemos colocar a mão como uma forma de proteção nesse momento. Fazemos então, ó, a colocação do braço e aí tossimos ou espirramos no braço, que é uma região
que não têm contato com outras áreas. Devemos ficar em casa quando estivermos doentes para não transmitir a infecção para outras pessoas. Devemos evitar a proximidade com pessoas mesmo sem sintomas, porque mesmo a pessoa sem sintomas, ela pode transmitir a doença, e se proteger, né, utilizando máscaras, que é um recurso eficiente para vedar a nossa boca e o nosso nariz, que é uma fonte de transmissão do vírus. Aí a gente vai estar se protegendo e protegendo as outras pessoas de contaminação. E deixar, né, como uma mensagem final a importância que a gente deve dar à higiene do nosso corpo, porque ninguém melhor que nós mesmos para cuidar da nossa higiene. A gente deve aprender isso desde cedo, desde pequenos. Valeu pela atenção, até a próxima.